Então vamos lá. O motivo desse nosso bate-papo aqui é nós tomarmos consciência sobre um tema de muita relevância e que é pouco disseminado ou pouco falado. Na verdade, nós temos a percepção de que alguns desses direcionamentos, desses princípios e fundamentos, eles ficaram lá atrás. E na verdade não é bem assim. São princípios e fundamentos que devem ser aplicados no presente momento. Ah, pastor, mas você vai falar sobre coisas do Antigo Testamento. Sim, vou falar sobre coisas do Antigo Testamento. Hoje eu vou falar com você sobre o Cordeiro de Deus. Mas para falar sobre o Cordeiro de Deus, é importante a gente falar sobre o poder de um cordeiro, né? Às vezes a gente ouve muito falar sobre a oferta e a gente não se dá conta do quanto isso é poderoso. Lá em João 1:29 o texto diz: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não estou desqualificando, eu não estou tirando nada de lá, não. Mas nós precisamos tomar consciência que pecar, o que é pecar? Pecar é desobedecer a Deus. E é errar o alvo. E errar o alvo, desobedecer a Deus, vai trazer consequências drásticas. Por quê? Porque o pecado ele vai trazer para nós, de acordo com o pastor Joel Angel, ele vai trazer para nós 3 problemas. Quais são os 3 problemas? E esses 3 problemas eles vão envolver 3 partes também, tá? Então, primeira parte, Deus. Segunda parte, nós. Terceira parte, Satanás. Então, nós vamos concentrar nesses 3 problemas e numa solução única para cada um deles. Qual é a solução única? O sacrifício do Cordeiro, ok? Que já foi feito. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá João 1:29. Agora, nós tomamos consciência disso. Então, vamos trabalhar por parte agora em cada uma dessas etapas. Então, vamos falar primeiro sobre o problema com Deus. Qual que é o problema com Deus? O problema com Deus é que uma vez eu errei o alvo, uma vez eu pequei, eu agora vou estar separado de Deus. É isso que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles fazem uma separação entre nós e Deus. Não é verdade? Se nós olharmos o livro do profeta Isaías, lá no capítulo de número 59, do verso 1 ao verso 2. Então, olhando a partir desse contexto e nessa percepção, o Senhor, ele está absolutamente certo e convicto em todos os detalhes. Então, não é necessário que nós cometamos um crime, um homicídio, para que nós sejamos separados de Deus. Não. Quando nós profetizamos, declaramos uma mentira, isso já vai fazer com que nós percamos o prazer de estar na presença de Deus. Tá? Então, isso aqui é muito interessante a gente pensar sobre isso. E por quê? Lembra que eu falei que são três problemas: com Deus, conosco mesmo e com o diabo. Então, vamos lá. De que maneira que nós podemos recuperar, então, a presença de Deus e acabarmos com essa separação? Só tem uma forma. Qual é a forma? Através do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que foi imolado por mim e por você. Somente o sangue de Jesus é que pode remover a separação entre nós e o Pai. Agora, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Sim, ele elimina, presta bem atenção no que eu vou dizer para você, ele elimina esse muro que outrora fazia separação entre mim e Deus, entre mim e o Pai. Então, partindo desse pressuposto, até aqui, nós entendemos então que o sangue de Jesus, ele satisfaz o Senhor. Então, nós podemos entrar com confiança na presença
do Senhor e desfrutarmos da presença dele, tendo comunhão com ele novamente, ok? Então esse é o problema com Deus. Segundo problema, o problema conosco mesmo. Eu lembro de uma vez, eu estava sentado com um dos meus mentores e eu falei para ele assim: pastor, e quando eu traio a minha esposa? E se eu trair a minha esposa, como que fica isso diante de Deus? Aí ele falou para mim assim, ele falou bem assim para mim, ele falou: olha, filhão, é o seguinte, se você trair a sua esposa, Deus já te perdoou, tá tudo certo, ok? Mas você vai ter que lidar com duas situações: com a sua culpa, que é a sua responsabilidade de forma consciente, e com a acusação de Satanás. Lembra que nós falamos para vocês que são 3 problemas do pecado? Com Deus, conosco mesmo e com Satanás. Com o problema com Deus, já falei aqui qual é a solução. Qual é a solução? O sangue de Jesus, que foi imolado, foi derramado por nós. Está lá. Então nós temos hoje liberdade de entrarmos na presença do Pai. Por quê? Porque o Pai já perdoou. Só que aí nós temos um problema conosco mesmo. Qual é o problema que nós temos conosco mesmo? O sentimento de culpa. E aí, embora nós saibamos, ouçamos constantemente que Deus esteja satisfeito com o pagamento, com o sacrifício do sangue de Jesus, talvez a nossa consciência ela seja afligida por sentimentos de culpa. E esses sentimentos de culpa, eles são advindos do quê? Advindos da mancha deixada pelo pecado na nossa consciência. E aqui não é um problema com Deus, é um problema conosco mesmo. Então, por que isso? Porque nós ainda nos sentimos culpados. Por nos sentirmos culpados, nós não conseguimos desfrutar da comunhão com o Eterno, com o Pai, com o Senhor. Nós não conseguimos desfrutar das bênçãos. Nós não conseguimos desfrutar da prosperidade que Ele já liberou sobre nós. Nós não conseguimos desfrutar da saúde plena, de uma vida próspera, de uma vida abundante. Então, essa mancha que é deixada pelo erro na nossa consciência, tá? Porque conscientemente eu tenho a consciência de que eu falhei, de que eu errei, e aí eu não me sinto digno de ser recebido novamente. Lembra da parábola do filho pródigo? Pois é. Então, entenda uma coisa: nenhum limpador, nem mesmo uma bomba nuclear poderia eliminar essa culpa da minha consciência. Então, como é que nós podemos nos livrar desse sentimento de culpa que está oprimindo, que está matando, que está sugando, que está levando a minha vida embora, cativo, prisioneiro? Só tem uma forma de nos livrarmos dessa culpa que nos oprime, sobre a mancha do pecado que está em nossa consciência. E é interessante porque o livro a carta aos Hebreus nos diz que o sangue de Cristo é o único que pode eliminar a mancha da nossa consciência. Hebreus 9,14, a NVI vai dizer assim, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Olha que sensacional! O mesmo sangue que permite o perdão de Deus para conosco, ele também purifica a nossa consciência da mancha deixada pelo pecado, da mancha deixada pela falha do alvo. Então, depois de eu confessar, depois de eu me arrepender, se o sentimento de culpa ainda perdurar, se o sentimento de culpa ainda se fizer presente, nós devemos simplesmente declarar o poder do sangue de Jesus pela fé e não pelo sentimento. Nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós trilhamos essa jornada transformacional por fé. E agora tem um terceiro problema quando nós pecamos, que é o problema com Satanás. Lembra que eu falei para vocês sobre um dos mentores
que eu sentei com ele, ele falou sobre uma situação que eu comentei com ele. Eu falei, mas e se eu adulterar contra a minha esposa? Como que vai ser? Ele disse, olha, você vai ter 3 problemas. Você vai ter um problema com Deus, você vai ter um problema consigo mesmo, você vai ter um problema com Satanás. Deus já te perdoou. Através do sangue de Jesus, ele já aceitou o sacrifício para a remissão dos seus pecados. Agora você vai precisar se conscientizar desse perdão que já foi liberado para você, para que a mancha não continue acusando você na sua consciência. E aí, num terceiro momento, ele disse, aí tem um outro problema, que é o problema com Satanás. Sim, você vai ter que aprender a lidar com as acusações. Por quê? Porque o problema com Satanás são as acusações. Presta atenção, mesmo depois de confessarmos o pecado, de recebermos o perdão de Deus, de termos a nossa consciência limpa, de termos a nossa consciência renovada, restaurada, depois de sermos purificados pelo sangue de Cristo, ainda temos esse outro problema. Qual é o problema? Nós deparamos-nos frequentemente debaixo de acusações acerca do pecado que foi cometido, acerca do erro que eu cometi, da falha que eu cometi. Então, o que nós devemos fazer diante disso? Para se livrar dessas acusações, é importante nós identificarmos a sua origem. Por quê? Porque essas acusações, elas vêm de Satanás. Isso não deveria nos surpreender, tá? Ele é a promotoria e ele vai botar para quebrar, ele vai botar para arrebentar mesmo. A Bíblia diz lá em Apocalipse 12, 10, que Satanás é o acusador dos irmãos. E ele passa a maior parte do tempo acusando. Então, o objetivo do inimigo, o inimigo das nossas almas, é nos enfraquecer e até mesmo nos paralisar. Porque diante da acusação, nós não temos consciência da nossa identidade, nem convicção do nosso propósito, nem consciência de quem somos em Deus e do que Deus representa para nós. Nós passamos a submeter-nos às duras críticas e acusações de Satanás. E isso vai travar, vai bloquear a sua vida. Você não vai perder a salvação por isso, mas você vai perder a oportunidade de desfrutar das bênçãos de Deus enquanto você estiver aqui na terra. Você vai perder a oportunidade de desfrutar de tudo que o Pai já preparou para você aqui. Isso por quê? Porque você vai estar sob as acusações duras de Satanás. Mesmo você tendo consciência que Deus já enviou Jesus como sacrifício vivo para a remissão do seu pecado, mesmo você tendo consciência que o sangue de Jesus, ele é suficiente para lavar, purificar, remir a mancha que o pecado deixou na nossa consciência, agora nós precisamos lidar com as acusações. E olha que interessante, porque diante desse quadro de acusações, o mesmo livro de Apocalipse, lá no capítulo 12, versículo de número 11, ele diz que o sangue do Cordeiro responde às acusações de Satanás. O texto vai dizer mais ou menos assim, e eles o venceram, Satanás, o acusador, por causa do sangue do Cordeiro. Percebe que aqui nós precisamos trazer a consciência, é isso que a gente quer trazer com vocês aqui, trazer a consciência acerca do valor de um cordeiro. Porque talvez você fale, mas o cordeiro, gente, é bíblico, é escriturístico. Então nós devemos dizer não às acusações de Satanás. E declararmos com plena consciência, com plena eficácia, com plena convicção, com plena certeza do sangue de Jesus. Como que a gente faz isso? Confessando, acreditando, declarando e mentalizando. São os 4 passos para que nós possamos avançar, crescer, amadurecer e avançar. Faz sentido isso para você até aqui? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando sobre o poder de um cordeiro. Eu quero deixar essa videoaula para você pensar
E se você quiser saber mais, na próxima videoaula nós vamos falar sobre esses 4 passos. Quais são os 4 passos que nós vamos falar na próxima videoaula? Nós vamos falar sobre confissão, convicção, declaração e mentalização. Faz sentido isso para você? Se sim, então nós nos encontramos na próxima videoaula.